Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre subtração. Na primeira questão, 17, você tem o seguinte: Cristina saiu de casa com 5 notas de R$10, 3 moedas de R$1 e 2 notas de R$2. Gastou R$35 para pagar seu almoço. Quanto dinheiro sobrou? Então na letra A, primeiro você tem que saber com quanto ela saiu. Ela saiu com 5 notas de 10, são 5 vezes 10, 3 moedas de 1 são 3 vezes 1, e 2 notas de R$2 são 2 vezes 2. Juntando tudo isso, você vai saber com quanto ela saiu. Daí você vai subtrair 35 e para obter o resultado. Na B, de que maneira a Cristina pode pagar a conta sem que tenha recebido o troco? Então na B quer que você monte R$35 utilizando essas 5 notas, 3 moedas de R$1, 2 notas de 2. Como você consegue organizar R$35 utilizando esses valores aqui, certo? 21. Nem sempre é possível efetuar uma subtração de dois números naturais. Nas subtrações indicadas abaixo, anote em seu caderno o resultado daquelas que podem ser realizadas. Então, por exemplo, veja que quando o minuendo é maior que o subtraindo, você consegue. Então, essa daqui não é de marcar. As que você vai fazer são justamente as que são possíveis de fazer, certo? Quando o minuendo é maior ou igual que o subtraindo, certo? O minuendo é esse primeiro aqui, o subtraindo é esse segundo. Ou seja, quando você arma a conta, o minuendo é aquele que fica na parte de cima e o subtraindo é o que fica na parte de baixo, certo? Então, quando você vê que o minuendo é maior ou igual que o subtraindo, você consegue fazer nos naturais. Mas quando ele é menor, não é possível, certo? Por exemplo, aqui no 54 menos 75, não é possível fazer essa conta. Se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos fazer essa conta aqui, 54 menos 75. Se a gente for fazer ela, veja, o 4 menos 5 não vai ser possível. A gente vai ter que tirar uma dezena daqui e levar para as unidades. No caso aqui vão ficar 14, aqui vão ficar só 4 dezenas, ou seja, os 40. O 54 permanece, só que escrito de outra forma. 14 menos 5 é 9. E agora você tem 4 menos 7. Você não vai conseguir tirar as 7 dezenas das 4 dezenas nos naturais, porque não tem de onde você tirar alguma outra dezena para trazer para cá. E aí não é possível fazer. Ou seja, o minuendo, aqui de cima, é menor que o subtraindo. Veja que 75 é maior que 54. Logo não é possível. Na terceira, que é a 22, pergunta justamente quando é possível efetuar a subtração de dois números naturais. Então, é o que foi comentado aqui na segunda, certo? É com que você percebe, resolvendo a segunda, que você faz a terceira. Quarto, podemos dizer que a subtração vale a propriedade comutativa? Dê exemplo e justifique a sua resposta. Então, a pergunta aqui é, qual é a propriedade comutativa? É quando, por exemplo, você tem 50 mais 30, isso na soma é igual a 30 mais 50. A quarta quer saber se 50 menos 30 é a mesma coisa que 30 menos 50, por exemplo. Essa é a comutatividade da soma. A ordem dos termos aqui na soma não altera o resultado. 50 mais 30 é 80, 30 mais 50 é 80. Mas, por exemplo, 50 menos 30 é 20. 30 menos 50 é 20 também, certo? Então, é justamente usando essa ideia que você vai responder a quarta. Você precisa dizer se sim ou se não e justificar. E na quinta, a 25 aqui, em uma subtração a diferença é 26. Se aumentarmos 10 unidades no subtraindo, qual será o valor da nova diferença? Lembrando novamente, o subtraindo é o que vem depois. Você tem o minuendo, que é aquele que vem primeiro, então eu vou chamar ele de M, e você tem o subtraindo, sempre M menos S. E isso está dando 26 lá na questão, certo? Ele está perguntando se aumentar 10 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Então, se esse subtraindo aqui tivesse 10 unidades a mais, qual seria o novo valor? Você ia estar tirando do minuendo o S, e ia estar tirando o 10 também, não é? Então o valor ainda ia ser 26? Será que ia ser?
certo? Quanto é que você ia ter que tirar daqui para a igualdade permanecer? O que acontece se o minuendo aumentar em 4 unidades? Ou seja, se você aumentar 4 unidades aqui, o que é que acontece com o valor? Vamos utilizar alguns valores para entender isso. Digamos que a gente tenha uma situação diferente. A gente sabe que 10 menos 3 é 7. O nosso minuendo é 10, o nosso subtraindo é 3. Vamos utilizar uma ideia parecida aqui. Se aumentarmos 10 unidades, vamos aumentar aqui só 5. Se a gente aumentar 5 unidades no minuendo, no subtraindo, aliás, veja, você vai estar tirando 10, você vai fazer 10 menos 8. 3 mais 5 é 8, então você vai estar tirando 3 e vai estar tirando 5. Então, nesse caso, você vai tirar o 5 também. E é o que vai acontecer. 10 menos 3 menos 5 dá 2. 7 menos 5 é 2. Então, veja, esse 5 que você tirou aqui, você vai tirar aqui também, certo? Os 10 que aumentar no subtraindo, lá na sua questão, que você vai subtrair, eles vão ser subtraídos do resultado também, certo? 7 menos 5 é 2. 10 menos 3 menos 5 é 2. Aí, em seguida, ele diz o seguinte: o que acontece se o minuendo aumentar em 4 unidades? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Se a gente aumentasse 4 unidades aqui, veja, agora a gente teria 14, não é isso? 14, menos 3 menos 5. 14 menos 3 é 11 e menos 5 é 6, certo? Então, a gente teria aqui 7 menos 5, que é o 2, mas para dar 6 teria que somar 4. Então, veja, se a gente aumenta 4 no minuendo, aumenta 4 lá no resultado também, certo? Lá na diferença. E se o minuendo e o subtraendo aumentarem em 9 unidades? Então, aí você vai perceber o seguinte. Lembrando, aqui, vamos só reescrever isso aqui, é o nosso subtraindo e aqui é o nosso minuendo. Aqui a gente aumentou 4 no minuendo e aumentou 5 no subtraindo. Agora ele pergunta se a gente aumentasse 9 em cada lado, certo? Se a gente aumentasse 9 de cada lado, eu vou colocar 3 de cada lado, só para exemplificar. Então, a gente vai somar 3 nos dois, certo? Note que a diferença ia ser a mesma. Isso aqui estava dando quanto? Estava dando 6. 14 mais 3 é 17. 3 mais 5 é 8. Mais 3 é 11. 17 menos 11 ainda é 6. Então, quando você aumenta a mesma quantidade no minuendo e no subtraindo, o valor não se altera, certo? Então, com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.